a Deus. Boa noite, meu irmão. Boa noite, queridos. Que a paz de Deus seja sobre a sua vida nessa noite. Um prazer, mais uma vez, estarmos reunidos para juntos cultuarmos ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nessa noite eu quero convocar você, convidar você para, junto a mim, nós elevarmos a Deus o nosso coração, colocarmos a nossa mente nele, o nosso coração se derramar diante dele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Amém? Eu quero ler uma palavra com você, ler apenas 3 versículos tão conhecidos, tão lidos, mas eu quero relembrar com você o Salmo 84. Abra a palavra de Deus aí, Salmos 84, nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Pega aí a sua Bíblia, né? Está aí em cima da mesa, está lá na cama, está na cabeceira, vai lá, corre lá, pega lá, e já vai abrindo aí no Salmo 84. Vamos ler, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite você não pode estar no templo, né? Você não pode estar aqui dentro do templo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é você se encontrar na presença de Deus, no abrigo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Por isso o salmista diz: a andorinha encontrou ninho, o pardal encontrou casa, eu encontrei os teus altares. Então nessa noite, desfrute do altar do Senhor, desfrute da presença do Senhor, desfrute do descanso do Senhor, desfrute da proteção do Senhor. Embora não esteja aqui no templo, mas a sua casa é lugar de adoração, é lugar de louvor, a tua casa é casa de oração. Então feche teus olhos, vamos falar com Deus, vamos nessa noite elevar o nosso pensamento mais uma vez a Ele. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós agradecemos a Ti porque podemos, ó Pai, utilizar dessa ferramenta para podermos ouvir a Tua palavra, para podermos, ó Pai, nos unir em adoração, em oração e louvor. Queremos agradecer ao Senhor porque podemos, ó Pai, fazer da nossa casa um local, Pai, um local de culto a Ti, Senhor, porque o culto, Pai, não está preso ao templo, não está preso, ó Pai, ao local, ó Pai, ali de igreja, Senhor, mas, ó Pai, onde nós estivermos, nós podemos levantar o nosso culto ao Senhor. Então nessa noite, ó Pai, daqui de onde nós estamos, nós queremos, ó Pai, cultuar ao Teu nome, elevar, Pai, o nosso coração a Ti. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, pedimos ao Senhor, toca, Pai, os corações, continua a trabalhar, Senhor, nos corações. Enche, Pai, a casa, Pai, de cada um de nós com a graça do Senhor, com o poder do Senhor, com a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que seja uma noite, ó Pai, poderosa, Pai, da manifestação do Senhor nos nossos corações, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, nessa noite, ouvir mais uma vez a voz do Senhor, a palavra de Deus, que é, Pai, viva, eficaz, ó Deus, apta para ensinar, Senhor, para exortar, para consertar aquilo que está errado. Então nessa noite, Pai, enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada, Senhor, que os corações sejam quebrantados e trabalhados pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida e por aquilo, ó Pai, que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Abriu mão da sua glória
e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome
Pai da eternidade e príncipe da paz. Príncipe da paz. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e nos dignos de louvor na cidade do nosso Deus, no santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Glória a Deus, meu irmão. Nessa noite nós temos a alegria de receber, mais uma vez o pastor Eurípides, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração. Então, nós queremos, nessa hora, convidar você a aquietar o seu coração, aquietar aí o teu espírito e ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração.
se aquiete por um instante, esqueça, né, aquilo que está acontecendo lá de fora, aquilo que está acontecendo aí ao redor da sua casa. Foca, conecte-se com Deus, porque Deus tem uma palavra para você. Vamos orar pela vida do nosso pastor Eurípides e receber essa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Eurípides, por esse ministério, Senhor, abençoadíssimo, por aquilo, Pai, que o Senhor tenha realizado, ó Pai, através da vida dele. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nessa noite, Pai, nós temos a certeza que o Senhor tem algo para derramar sobre os nossos corações. E, ó Pai, nós pedimos ao Senhor mais uma vez, enche o teu filho, Senhor, usa o teu filho poderosamente, Pai, enquanto ele estiver falando, Pai, que o teu Espírito, Pai, venha gerar no nosso coração fé, ensino, Pai, tudo aquilo que vem do Senhor para nós, em nome de Jesus, amém. Pastorzão, fica à vontade. Obrigado, meu irmão. Bênção de Deus, é um privilégio poder estar com os irmãos aqui nessa noite. Eu sei que você está aí no seu sofá, ou no seu celular, ou aí no seu tablet, mas assim como foi pedido, foque na palavra agora, nesse tempo. Eu sei que nessa nova maneira de ouvir palavra, de receber palavra, são muitos ruídos em nossa volta, e a gente precisa focar naquilo que Deus quer falar conosco. Abra sua Bíblia comigo aí, em Romanos, se sua Bíblia está com facilidade aí do seu lado. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 12, de 1 a 2. Romanos 12, de 1 a 2, o texto sagrado diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Eu queria enfatizar esse texto tão conhecido, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu li na linguagem NVI. Na minha opinião, quem me conhece sabe disso, que um dos filmes, uma das melhores ideias de filme que eu já vi até hoje, foi o filme Matrix, ali de 1999, né? Caso você não saiba o que acontece no filme Matrix é um futuro apocalíptico, né, no qual a realidade, como é percebida para a maioria dos seres humanos, na verdade, é uma grande realidade virtual criada na mente da humanidade por máquinas, na verdade, chamada Matrix. Tudo está acontecendo na mente da pessoa e não na realidade. A pessoa acha que ela está viva, acha que ela está no mundo, mas na verdade ela está dentro de uma cápsula, trancada a mente numa realidade falsa. Como se você estivesse num sono e você nunca acordasse, ficasse vivendo aquele sonho por toda a sua vida. É muito interessante essa questão da prisão da mente, né? E quando a gente lê esse texto aqui de Romanos 12, de 1 a 2, o texto fala: mas vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. A gente fala que conversão acontece no coração, Jesus quer entrar no seu coração, mas na verdade a conversão não acontece no coração. A conversão acontece na mente. É na nossa mente que a conversão acontece. Tanto é que a palavra conversão significa metanoia, né? Mudança de mente, não apenas uma mudança de comportamento. Esse comportamento muda, é claro. Quem tem a mente transformada, automaticamente vai transformar. Quem tem a mente transformada, automaticamente vai transformar o comportamento. Mas não começa pelo comportamento. Conversão começa pela mente. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de salvação, a salvação, quando você se converte genuinamente ao Senhor Jesus, ela vem acompanhada de muitas promessas. E existem promessas de Deus que nós recebemos, e que nós recebemos essas promessas sem fazer absolutamente nada. Nada. Boa parte das promessas que você recebe de Deus, como a salvação,
como o Espírito Santo habitando dentro de você, os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, na verdade, isso é uma obra de Deus na sua vida, principalmente a salvação. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Cristo fez tudo na cruz. No exato momento que você creu no Senhor Jesus Cristo, essa salvação já foi disponibilizada para você. Eu não preciso me esforçar para ser salvo. Eu só tenho que crer. E no exato momento que eu creio, essa salvação acontece. Mas existem algumas promessas de Deus na sua vida que nós só recebemos porque nós temos uma disposição e um envolvimento. Sem que haja uma atitude correta, um coração correto, um espírito correto diante de Deus, realmente algumas das promessas não podem ser conquistadas. Eu vou repetir. Tem promessas de Deus que você não precisa fazer nada, como por exemplo a salvação. Basta crer, o resto Deus faz. Agora, tem promessas de Deus na sua vida que requer esforço, requer renúncia, requer disposição, para que você vá na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Requer uma atitude correta, requer um coração correto, requer uma disposição correta, para que você vá na direção do que Deus tem para você. Então, existe uma atitude. Então, presta atenção. Eu vou colocar aqui 2 copos. Você está vendo esse copo aqui? Esse copo. E esse copo. Então tem aqui você e tem uma promessa de Deus para a sua vida. Algo que você precisa alcançar em Deus. Algo que você precisa viver em Deus. Na salvação, esse percurso deixou de existir. Não há mais um percurso que você precise passar para conseguir a salvação. Jesus encurtou esse caminho através da cruz. Basta você crer no Senhor Jesus Cristo e você já tem acesso à salvação. Você não tem que andar de uma cidade a outra para encontrar a salvação. Você não precisa se esforçar para encontrar a salvação. Você não tem que correr atrás de nada para alcançar a salvação, porque Jesus encurtou esse caminho. Você simplesmente pelos olhos da fé, você acredita e você entra na salvação, você recebe a salvação. Mas tem outras promessas, que existe um caminho que você precisa percorrer. O tema dessa mensagem é: por que Deus permite você passar por desertos? Por que Deus permite você passar por situações difíceis, desertos na sua vida? E é isso que eu queria explicar uma coisa para você. Existe um espaço, existe um caminho que você precisa percorrer para alcançar a promessa de Deus para a sua vida. Volto a dizer, não é salvação. Não é enchimento do Espírito Santo. Isso você não precisa fazer nada. Mas boa parte, se não quase todas as promessas de Deus na sua vida, o seu casamento restaurado, o seu caráter transformado, a sua vida transformada, requer um espaço que você tem que viver para alcançar. O nome dessa distância eu chamo de deserto. O deserto da vida, os desertos que a gente passa na vida, é justamente a distância que você tem que percorrer para alcançar o que Deus tem para a sua vida. Ser liberto, ser salvo, o novo nascimento, isso você adquiriu em Deus. Mas para que você entre em promessas de Deus na sua vida, aí é você que precisa se esforçar. Como é que isso funciona? Lembra do povo no deserto? O que o povo teve que fazer para sair do deserto? Apenas crer. O povo só teve que crer para sair do Egito, perdão. O povo estava lá no Egito. Deus levanta Moisés. E Deus levanta Moisés para resgatar aquele povo do Egito. Mas aquele povo tem uma promessa, aquele povo tem uma herança, que é Canaã.
Canaã é a promessa de Deus. Canaã é o que Deus tinha para aquele povo. Mas aquele povo estava preso no Egito. Quando aquele povo foi liberto do Egito, livre do Egito, Deus levantou Moisés. E Moisés foi levantado para libertar aquele povo do Egito. Aquele povo não teve que fazer nada, meu irmão. Eles só tiveram que crer naquilo que Moisés estava falando. E eles saíram do Egito. Então, quando Moisés sai do Egito, junto com aquele povo, eles bastavam crer na promessa que Deus fez através da vida de Moisés. Mas quando aquele povo teve que entrar em Canaã, aquele povo teve que passar por um processo. Teve que passar por um deserto. O que é o deserto, amado? Deserto é um período de tempo que nós precisamos passar após sermos salvos. Após essa salvação, todos nós recebemos promessas de Deus após a nossa salvação, como eu disse. Mas existe uma herança, existe uma promessa, existe uma Canaã. E todos nós só vamos entrar nessa Canaã, nós só vamos entrar nessa promessa se nós entendermos que existe um deserto a ser percorrido, um processo a ser vivido. Por quê, amado? Porque é justamente o deserto que nos prepara para entrar em Canaã. Sem deserto ninguém desfruta Canaã. Sem deserto ninguém sabe lidar com as promessas de Canaã. Abra a sua Bíblia comigo aí, em 1 Coríntios 10, de 6 a 11, por favor. 1 Coríntios 10, de 6 a 11. Olha só o que o texto diz em 1 Coríntios 10, de 6 a 11. Essas coisas foram nos feitas em figuras para nós. Em figura. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Não praticai imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso sobreveio como figura, e estão escritas para nosso aviso. Amado, o texto sagrado está dizendo que o que aconteceu com o povo no deserto, aconteceu para exemplo nas nossas vidas, aconteceu como figura. E é isso que a gente entende, amados. Aquele povo, eles estavam escravos no Egito, nós estávamos escravos no pecado. Deus enviou um libertador que foi Moisés, Deus enviou um libertador que foi Cristo Jesus. Eles foram libertos do império de Faraó, nós somos libertos do império das trevas, que é o diabo. Eles passaram por um período de deserto, que ia em direção à terra prometida. Agora presta atenção, uma viagem que duraria 430 quilômetros, seria mais ou menos, amado, uma distância de Curitiba até São Paulo. 30 dias de caminhada, 30 a 40 dias de caminhada. Agora eu te pergunto, quantos anos aquele povo passou no deserto? 40 miseráveis anos. Era para durar quanto tempo? Era para durar 40 dias. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa passar por processos de transformação na sua vida. Antes de você entrar nas promessas de Deus para a sua vida, Deus precisa tratar você no deserto. Existem processos na sua vida que Deus quer tratar o seu caráter, Deus quer tratar a sua vida, Deus quer tratar certas coisas. Aquele povo passou mais de 400 anos no Egito. Eles aprenderam a depender de Faraó, eles aprenderam a ouvir Faraó, eles eram guiados pelos deuses do Egito, amado. Tanto é que quando aquele povo ficou muito tempo esperando, Moisés subiu para receber a palavra de Deus, e o povo ficou ansioso, porque não tinha paciência para esperar Moisés descer. Qual a primeira coisa que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Eles dizem, não temos paciência, na versão Eurípides Mendes, como diz o pastor Luciano Subirá, né? Não temos paciência de esperar Moisés trazer a palavra de Deus. Vamos levantar um bezerro de ouro, a semelhança do Egito. Eles imitaram, aquilo estava lá dentro. Eles saíram do Egito, mas o Egito foi dentro deles, amado.
E para que serve o deserto? O deserto é para tratar o mundo que tem dentro da gente. O deserto é para tratar nossas referências erradas. O deserto é para tratar nosso comportamento que a gente aprendeu durante anos no mundo. Valores errados, princípios errados. Põe isso na sua cabeça em nome do Senhor Jesus, amado. Deus não nos coloca em promessas sem tratar o nosso coração para receber essas promessas. Deus é um Deus de processos. Deus nunca vai fazer você viver algo que você não esteja preparado para viver o que Ele tem para a sua vida. Porque Deus não é leviano com a gente, é a gente que atropela processos. A palavra de Deus diz que a herança antecipada é maldição. Você tem que entender que cada momento da sua vida você só vai viver bem se você viver todos os processos que Deus tem para a sua vida. Aquele povo foi liberto do Egito pela mão de Deus, usado por Deus usando Moisés. Agora aquele povo tem que ser introduzido em Canaã, mas para que esse momento eles consigam viver, eles precisam passar por Canaã, pelo deserto. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por que uma viagem que tinha que durar 30, 40 dias, durou 40 anos? Muitos de nós, amados, ficamos a vida inteira girando em torno dos nossos problemas. Porque é o deserto que Deus trata aquele povo antes de entrar em Canaã. E lá no deserto, Deus queria tratar o caráter daquele povo. Deus queria tratar a vida daquele povo. Amado, aquele povo aprendeu, presta atenção. Aquele povo ficou a vida toda dependendo dos deuses do Egito. A mente daquele povo era uma mente escrava. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, momento de opinião própria, tá? Pregador, a gente precisa... Eu costumo falar, pastor João, que a gente tem que ser igual o Paulo. Paulo fala assim, digo eu não. Então o Paulo tinha humildade em alguns momentos de falar assim, não é Deus que está falando, não, é eu. Isso aqui é uma opinião minha. As pessoas falam que não tem preconceito racial no Brasil. Tem sim. Eu sou casado com uma mulher de herança negra. Tudo bem que ela desbotou, né? Quando eu casei com a minha esposa, ela era bem morena, morava no Rio de Janeiro, praia. Aí a gente morou 7 anos em Curitiba, ela desbotou, ficou branca, né? Mas está lá os traços negros, o cabelo dela, está lá os traços negros. E eu sei, estou falando isso porque eu sei os preconceitos que eu já vivi com a minha esposa, mesmo ela sendo uma negrinha meio tabajara, meio branquela, né? As pessoas falam que não tem preconceito no Brasil. Eu acho isso um equívoco, sabe por quê? Porque o brasileiro viveu escravidão há 100 e poucos anos atrás. O avô da minha esposa, o bisavô da minha esposa era de senzala. O bisavô da minha esposa, o avô da minha esposa viu o pai dele ser amarrado em tronco, aqui no Brasil. Então a escravidão foi ontem no Brasil. A escravidão foi ontem. A escravidão foi há 100 e tantos anos atrás. Então, quando a gente fala de escravidão no Brasil, nós não estamos falando de algo de 400 anos atrás, nós não estamos falando de algo de 600 anos atrás, nós estamos falando de algo que aconteceu ontem no Brasil. Você tem parentes que viveu a escravidão. Então, se você tem parente próximo de você, seu bisavô, seu avô que viveu a escravidão foi ontem. Então, a mente escrava no Brasil ainda existe, amado. A mente de escravo no Brasil ainda existe. Você sabia que a Inglaterra não permitiu a escravidão? A Inglaterra viveu 30 anos apenas de escravidão. Sabia disso? Ela não aceitou a escravidão, a Inglaterra não aceitou. Quando começou a acontecer a escravidão na Inglaterra, tanto é que os movimentos de escravatura aconteceu na Escócia, no Reino Unido, lá na Inglaterra. Os primeiros movimentos que alastrou pelo planeta todo contra a escravidão começou no Reino Unido. Pastores começaram a questionar a escravidão porque eles não queriam escravidão.
O Brasil foi um dos últimos países do mundo a aderir a ir contra a escravidão. O Brasil viveu mais de 400 anos de escravidão. Nós exportamos mais, pasmem, importamos mais de 5 milhões de escravos no Brasil. Nós temos estados inteiros, como Bahia e Rio de Janeiro, que tem um número enorme de pessoas que tiveram seus avós escravos. Por que o escocês não permitiu a escravidão? Porque ele não queria uma geração de gente com mente escrava. Se você for lá estudar a história das guerras lá na Escócia, nos países, europeus, você vai descobrir uma coisa curiosa: ninguém mandava escravo para a guerra. Quem ia para a guerra? O filho. Então, se eu fosse um rei, eu não ia pegar o meu escravo e mandar para a guerra, eu ia pegar o meu filho João Pedro e mandar ele para a guerra. Já viu nos filmes? Quem vai para a guerra é os filhos. Sempre é os filhos que vai para a guerra. É o filho do rei, é o rei que vai para a guerra. Quem está lá na guerra, os plebeus, os escravos, é em último lugar. É quando assim a guerra está em pedaços que ele começa a convocar os plebeus. Mas quem vai para frente são os filhos. Você sabe por que o rei não mandava o escravo para a guerra? Porque se o escravo fosse para a guerra, ele se vendia lá no outro reino. Quando ele chegava lá, o outro falava assim: não, deixa eu falar uma coisa, você está lutando pelo seu rei, portanto eu te dou tanto. Então, porque o escravo não sabe defender reino, quem defende reino é filho. Por que o rei mandava o filho dele? Porque sabia que o filho ia voltar. A Escócia não permitiu a escravidão para que a população, o povo da Escócia não tivesse mente de escravo. Foi rápida a escravidão lá. Eles acabaram imediatamente com a escravidão. O Brasil viveu a escravidão ontem, amado. Tem muita gente no Brasil que ainda tem mente de escravo. Trabalhar é escravidão. Eu sou da Jocum. Lá na Jocum nós temos 2 horas de manutenção todo dia. Das 2 às 4 horas é hora de manutenção, para cuidar da base. Você sabe qual que é a musiquinha que eles ficam cantando na hora da manutenção? É claro que é brincadeira, mas isso tem uma leitura. Sabe qual é a musiquinha? Lerê, 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 lerê. Por quê? Mente. Porque acredita que o trabalho é o quê? É escravo. Por que eu estou falando isso? Aquele povo viveu mais de 400 anos no deserto, no Egito. E Deus não podia introduzir aquele povo em Canaã sem ser tratado no deserto. O deserto é o processo de tratamento, entenda. Todos nós temos que passar por processos de deserto na vida antes de entrarmos na promessa. Porque o deserto nos ensina a depender de Deus. Deserto representa os processos que nós temos que passar para nos libertar do lixo do Egito. Deserto representa o tratamento de Deus. Escute. Antes de entrarmos nas promessas de Deus na nossa vida, nós temos que passar por processos. Processo de tratamento, processo de confronto, processo de arrependimento, processo de cura, confrontamento, processo de transformação de caráter. Todos nós, amados, temos limitações. Todos nós temos problemas, dificuldades. Todos nós temos inseguranças. Pessoas que a gente não gosta. Tem gente que eu não gosto, não, mano. Já tentei. Sabe? Tem umas pessoas assim na igreja assim, que a gente queria fazer assim, sabe? Não sei se você já sentiu isso assim. Não sei se o pastor João, o Sandro, assim. Sabe aquela experiência de Ananias e Safira? Eles morrem no culto. Quem nunca se deu vontade assim do Espírito Santo assim levar uns irmãos assim, sabe? É canseira. Tem gente que Deus tinha que assim promover eles assim, sabe? Assim. Mas é assim, às vezes a gente não gosta de algumas pessoas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos problemas. Todos nós vivemos frustrações.
Todos nós temos grande dificuldade. Agora presta atenção, olha aqui para mim. Presta atenção. É para isso que serve o deserto. O deserto é para tratar isso na nossa vida. Então presta atenção, eu estou no deserto. Eu estou vivendo os processos de Deus na minha vida. Eu estou caminhando no deserto. Processo do meu casamento, na maneira como eu trato os meus filhos, na maneira como eu trato a minha esposa. Deus tem um maravilhoso para a minha vida, mas eu estou aqui nos processos de Deus na minha vida. O deserto, eu saí do mundo, saí do Egito, agora eu vou na Canaã, mas eu tenho um processo. Presta atenção. Por que a gente fica 40 anos no deserto e não 30 dias? Sabe por quê? Por conta disso aqui, ó. Presta atenção que eu vou te ensinar para você nunca esquecer isso. Cada momento que eu vivo, eu tenho um problema com meu filho, eu aprendo a resolver isso. Eu caminho um pouco. Eu tenho um problema no meu caráter, eu me submeto aos processos de Deus, a arrependimento, a mudança, a ser tratado pela palavra, a ser tratado pela minha liderança, a ser tratado pelos meus amigos, a ser tratado pela minha esposa. Eu me submeto, eu tenho dificuldade, mas eu me submeto, eu ando mais um pouco. Cada momento que eu me submeto aos processos de Deus na minha vida, eu ando mais um pouco. Então, quanto mais eu me submeto, mais o tempo de deserto diminui. Nós temos uma lista lá que nós lemos no início da ministração de 1 Coríntios 10:6, prostituição, murmuração, colocar Deus à prova, e isso manteve aquele povo no deserto. Eu vou explicar, vou dar mais um exemplo assim prático. Prático que não tem como, nós estamos em século 21, amado. Não tem como a gente dar alguns exemplos, Sandro. Não tem como a gente dar alguns exemplos, pastor João, que não seja nosso nos dias de hoje. Você separou, você é divorciado, fez tudo errado na sua vida, traiu sua mulher te traiu, você aprontou na vida, fez tudo errado, você se arrependeu, buscou transformação, mudou de caráter, mudou de postura, está firme na igreja, e Deus te deu a oportunidade de começar um outro relacionamento. A vida te deu a oportunidade, Deus te deu a oportunidade, não sei qual a sua interpretação, mas você começou um novo relacionamento. Agora você vai entrar nesse casamento novo, nesse relacionamento transformado. Você não conseguiu restaurar seu relacionamento, mas você entrou agora num outro casamento. Você quer ficar no deserto a vida toda e nunca avançar nesse novo relacionamento na sua vida? É você. Presta atenção. Então está aqui, vamos usar isso de exemplo aqui. Está aqui sua antiga esposa. Está aqui sua nova esposa. Aí você pega essa esposa nova que você tem e só fica falando mal dessa aqui. Você fica falando mal, isso aqui não vale nada, isso aqui não presta, isso é uma vagabunda, isso não vale nada, essa mulher, eu odeio essa mulher tinha que morrer uma desgrama dessa, esse inferno tem nome, é ela, esse capeta tem endereço, é a casa dela, isso não vale nada, isso não vale nada. Quanto mais você fica olhando para esse problema e falando mal, você fica no deserto, você para ali, ó. Mas se você olha para essa esposa, fala, olha, eu errei, eu me arrependi, eu aprendi o que não é eu aprendi como não fazer errado, eu aprendi, e você não está vivendo, orbitando em volta dessa pessoa, falando mal dela, falando mal dessa igreja, falando mal dessa ex-mulher, você fica orbitando em volta dessa pessoa, você não avança, meu irmão. É isso que eu estou querendo dizer. Sabe o que faz com que a gente permaneça no deserto? É quando a gente fica orbitando em volta dos erros que a gente cometeu. Aprende com isso. Aprende o que é dar atenção para uma esposa. Se o seu problema no seu casamento que você perdeu foi porque você era preguiçoso, aprende a trabalhar. Se o seu problema que você perdeu esse casamento era porque você trabalhava também demais, aprende a priorizar. Porque eu vou falar uma coisa para você. Homem que não trabalha perde o casamento, mas homem que trabalha demais também perde o casamento. Homem que não dá atenção para a família perde os filhos. Homem que não sabe cuidar dos filhos perde, mas homem também que nunca está em casa também perde. Aprende. O que faz com que você permaneça 40 anos no deserto? É você não aprender o que tem que ser aprendido.
Palavras de Deus em Hebreus diz, isso é muito estranho, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Todo sofrimento existe na nossa vida para a gente aprender. Eu tenho que aprender a ser pai, eu tenho que aprender a ser marido, eu tenho que aprender a ser pastor, eu tenho que aprender a ser funcionário, eu tenho que aprender a ser patrão. Agora eu vou falar uma coisa para você, amado, o problema não é o deserto, não são as circunstâncias, o problema não foi o deserto. Você sabe por quê, meu irmão? Aquele povo tinha toda a provisão de Deus para passar pelo deserto. Eles tinham comida para passar pelo deserto, eles tinham roupa para passar pelo deserto, eles tinham água para passar pelo deserto, tinha uma rocha que andava junto com eles, eles tinham a Shekinah de Deus para impedir o calor do deserto, eles tinham o maná de Deus para mantê-los vivos no deserto, eles tinham carne que era codorniz para mantê-los, eles tinham uma coluna de fogo para crescer a noite deles, não faltava nada no deserto. Então vou falar uma coisa para você, nos processos de Deus na nossa vida, nunca falta provisão de Deus, nunca falta orientação de Deus, nunca falta cuidado de Deus. Sabe o que falta na nossa vida? Submissão para aprender com Deus. Você fica colocando culpa no deserto, não é o deserto, é o seu coração. Você fica colocando culpa na sua ex-mulher, não é sua ex-mulher, é o seu coração. Você fica colocando culpa na sua antiga igreja, não é essa pessoa que faz você permanecer no deserto, é você mesmo que fica no deserto. Que não submeter, amado. Aprender o que você tem que aprender. Aprender o que eu tenho que aprender. A nossa resposta aos processos de Deus diz tudo. Tudo isso representa os tempos que você vai ficar ou vai avançar. Ou você fica falando a vida toda mal da sua ex-mulher, do seu ex-marido, do seu ex-patrão, da sua antiga igreja. Ou você fala, eu tenho que aprender. Eu errei, eu tenho que aprender com isso e caminhar no que Deus tem para a nossa vida. Deus tem algo para a nossa vida. Se você teve problema com sua mãe, ou você aprende, Deus, o que o Senhor me ensina com isso? Eu não tive uma mãe que me amou. Eu não tive uma mãe que cuidou de mim. Eu não tive uma mãe que me afirmou. Eu fico orbitando em volta dessa mãe que me abandonou. Minha mãe me abandonou. Minha mãe me rejeitou. Meu pai me abandonou. Meu pai me rejeitou. Meu pastor falou comigo, está rodando o deserto. Ou você fala, eu aprendo, eu perdoo essa mãe, eu perdoo esse pai, eu vou caminhar na direção que Deus tem para a minha vida. Pare de orbitar em volta do seu deserto. Pare de ficar girando em torno do deserto da sua vida. O tempo de deserto deveria ser o tempo mais rápido possível. Você sabe por quê? Você sabe por quê que tinha maná do céu? Porque maná era para comer só 40 dias, meu irmão. Você aguenta comer a mesma comida 40 dias. Aguenta ou não aguenta? Mas você aguenta comer a mesma comida 40 anos? Pelo amor de Deus, meu irmão. Por isso que eu vou falar uma coisa para você. Tem coisa na nossa vida que a provisão era durante um tempo. Porque Deus não quer comida caindo do céu. Vou falar uma coisa para você. Deus não quer comida caindo do céu. A comida que cai do céu é só por um período. Deus não quer comida caindo do céu. A comida que cai do céu é durante um período. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você plante e veja os frutos do seu trabalho. Isso é terra prometida. Terra prometida é quando você planta e colhe o fruto do seu trabalho e não fica esperando as coisas cair do céu. Gente que fica esperando as coisas cair do céu é gente que está no deserto da vida. Gente que vai lá, planta e trabalha e vê o fruto do seu trabalho, como diz o Salmo 128, é gente que está vivendo as promessas de Deus na sua vida. Ninguém foi chamado para morrer no deserto. O deserto é um processo que a gente passa. Ninguém foi chamado para morrer no deserto. Você não foi chamado para morrer nessa mágoa que você tem da sua ex-mulher. Você não foi chamado para morrer com essa mágoa que você tem do seu ex-marido. Você não foi chamado para morrer na mágoa do seu pai. Você não foi chamado para morrer na mágoa de sua mãe, na mágoa das pessoas que te machucaram. Você foi chamado para aprender com isso, aprender. Eu vou aprender. O que eu tenho que aprender com essa mulher? Você tem que aprender o que é ser um marido passivo. Você vai aprender o que é ser uma mulher briguenta.
Você vai aprender agora. Deus, eu aprendi. Você avança para o novo de Deus. Nós temos que aprender a passar por tudo. Eu já estou finalizando, mas eu queria falar só duas coisas. Quando a gente cai na murmuração, quando a gente murmura, sempre que o povo hebreu no deserto murmurava, o povo hebreu no deserto, sempre que aquele povo murmurava, eles tinham duas posturas. Ou eles queriam voltar para o Egito, ou eles ficavam presos no deserto. Quando você fica uma vida de murmurar e não de aprender, gente que murmura nunca aprende com os erros da vida. Gente que murmura nunca aprende com os processos da vida. Gente que murmura nunca aprende com aquilo que Deus quer nos ensinar. Quando a gente murmura, porque esse foi o grande pecado do povo no deserto, você murmura contra essa mulher sua, você murmura contra esse marido seu, você murmura contra esses filhos que você tem. Ah, essa casa não presta. Ah, esse marido não presta. Ah, essa mulher não presta. Ah, esse emprego não presta. Amado, isso aí que você tem na sua vida é o que Deus colocou para te ensinar, meu irmão. Aprenda. Aprenda e você sai disso. Aprenda e você vai passar, você vai amadurecer. Todas as vezes que você murmura, você toma duas posturas. Ou você volta para o mundo, ou você fica preso no deserto. O povo de Israel ou retrocedia ou parava. E Deus não quer, Deus quer que a gente avance. O que é a promessa de Deus na sua vida? O que é sua Canaã? Sua família saudável? É os processos de maturidade na sua vida? Então entendam o seguinte, o problema não é o deserto. Porque o deserto é justamente a vontade de Deus para nos tratar. Eu vou repetir isso. O deserto é a vontade que Deus tem para nos tratar. Jesus passou por deserto, Moisés passou por deserto, Abraão passou por deserto. Todos na Bíblia passaram por deserto. Deus está ali no deserto, nos ensinando. Deus está ali. A vontade de Deus é que eles passassem o mais rápido pelo deserto, mas experimentassem seus milagres, comida, roupa, a provisão, a coluna. Não foram os inimigos, os gigantes da terra, mas foram eles mesmos. Se nós aprendemos a pensar dessa forma, mas nós vamos viver a boa, perfeita vontade de Deus. Quanto tempo você vai ficar no deserto da sua mágoa? Quanto tempo você vai ficar culpando seu pai? Quanto tempo você vai ficar culpando a sua mãe pela sua vida paralisada? Não é sua mãe que paralisa a sua vida. É a velha frase, presta atenção. Não é o que as pessoas fizeram de errado com você, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram de errado com você. Ou você vai ficar orbitando em volta da mágoa, da raiva, da culpa, ou você vai olhar para trás e falar, Deus, eu vou deixar isso. Eu vou aprender com tudo isso. Eu vou aprender. Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito. E daquela geração, não estou falando que os filhos nasceram, mas daquele povo que saiu do Egito, de 1 milhão, mais de 1 milhão, 1,5 milhão, apenas 2 pessoas entraram em Canaã, Josué e Caleb. Eu não ia pregar essa mensagem não, mas eu sentei ali com o filho do Sandro, e eu comecei a conversar. E através da conversa que eu tive com ele, Deus gerou essa palavra para eu pregar aqui. Presta atenção, amado. O único motivo que levou Deus a guardar Josué e Caleb durante os 40 anos foi o espírito que eles tinham. Eles tinham um espírito correto. Eles tinham um coração ensinável. Meu Deus, como a gente murmura. Como a gente não quer aprender. Como a gente reclama do pai, reclama da mãe, reclama da vida, reclama do emprego, reclama da casa, reclama do barraco, reclama do sobrado, reclama do bairro, reclama de tudo. Enquanto a gente está murmurando, a gente não está aprendendo. A gente fica a vida toda rodando em círculo. Hebreus 5,12 fala, apesar de que a essa altura, vocês já deveriam ser mestres,
ainda estáis precisando que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios básicos da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando vocês já deviam ter alimento sólido. Nós estamos sendo derrotados por nós mesmos e não pelo diabo. O seu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. É você que fica no deserto. Porque o diabo não pode fazer nada que não venha de você. Então eu queria finalizar com 2 perguntas. Até quando aquilo que fizeram de errado com você vai manter você parado nesse deserto? Até quando os erros das pessoas vai impedir que você viva as promessas de Deus? Irmão, aprenda o que você tem que aprender. Aprenda o que você tem que aprender na sua caminhada. Se levante. Como diz a canção, né? Levanta. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai caminhar no que Deus tem para a sua vida. Para de ficar murmurando. Para de ficar murmurando. Recomece a sua vida nesse momento. Abaixe sua cabeça onde você está aí. No sofá da sua casa. Talvez essa mensagem vai ser ouvida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas onde você estiver agora, nesse carro, você está esperando essa pessoa e agora, e Deus parou você para ouvir essa mensagem. Abaixa sua cabeça onde você está aqui agora e onde você está nesse momento e fala: Deus, eu me arrependo. Porque eu estou descobrindo que o problema sou eu. Eu boto culpa até no capeta. Eu descobri que nem o capeta é responsável por isso. Ele usa eu para me derrubar. Abaixa sua cabeça e fala: Deus, eu tomo nesse momento uma decisão de aprender nos processos da minha vida, aprender nos desertos e caminhar na direção do que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu quero orar por essa pessoa onde ela está agora, no sofá da casa dele, junto com a família, sozinho, num celular, algum áudio que ele está ouvindo nesse momento, Deus. Eu queria pedir pela graça do Senhor, que o Senhor visite esse coração e transforme esse coração. Em nome de Jesus. Que haja transformação pelo Teu Espírito agora. Que o Teu Espírito faça aquilo que a Tua palavra começou agora. Tua palavra começou um processo. E o Teu Espírito agora vai fundamentar esse processo. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu te falar uma coisa para você. Essa palavra te abençoou, então abençoe a vida de alguém. Abençoe a vida de alguém. Copie esse link agora, mande para uma pessoa. Eu tenho certeza que assim como você foi abençoado com essa palavra, esse link vai abençoar outra pessoa. Uma forma que a gente tem de fundamentar a nossa bênção é compartilhar essa bênção com outras pessoas. Compartilhe esse link agora. Eu tenho certeza que isso vai frutificar na sua vida. Deus abençoe e viva os melhores dias da sua vida. A graça e a paz. Louvado seja Deus por esta palavra. Cremos que Deus tem usado o pastor Eurípides e que esta palavra foi bem propícia ao seu coração, oportuna nesta noite, e creio que Deus vai continuar falando com você. Nós queremos também dizer para você que o pastor Eurípides, ele tem 4 livros. Se você está interessado em adquirir um dos 4, você pode entrar em contato com o Sandro e você vai ter oportunidade de adquiri-los, tá bom? Nós vamos reservar aqui para alguns que querem alguns livros do pastor Eurípides à disposição, tá bom? Nós queremos fazer agora o nosso momento de ofertório. Nesse momento de ofertório, nós queremos lembrar o seguinte: nós temos um videozinho para que você possa nos acompanhar. Não é para que a gente fique agindo como quem quer se mostrar, tá? Mas apenas para que toda a igreja e aqueles que nos acompanham, aqueles que nos visitam, possam perceber o que está sendo feito com as suas ofertas, com os seus dízimos, com as suas contribuições, tá? Aqueles que estão cooperando conosco estão vendo agora aquilo que a igreja está podendo fazer durante esse período de pandemia pela comunidade. Assista esse videozinho aí.
Ok, irmãos? Então, agora nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você quiser fazer a sua transferência, tem aí o link Banco Itaú e o Banco Santander. Então, nós temos duas contas. Você pode fazer sua transferência do seu dízimo ou da sua oferta para a obra de Deus continuar, tá? E para que nós também continuemos fazendo esta obra tão importante de ajuda aos necessitados, além de manter a igreja funcionando a todo vapor, tá? Então, vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Você que está aí, ore comigo nesse instante. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo pão nosso de cada dia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós e não tem permitido faltar nada na nossa mesa. Obrigado, Pai. E nesse instante, nós separamos nossos dízimos e nossas ofertas e consagramos a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, receba, é para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Está aqui, Senhor. Lembrando do nosso envelope amarelo, e o nosso envelope está chegando mais aqui, ó. Vamos consagrar ao Senhor, entregamos ao Senhor dízimos, ofertas aqui, ó. Já tem uma oferta de gratidão sendo entregue hoje também. E esse envelope aqui, lembrando, se você quiser este envelope, é só pedir, nós faremos chegar até a sua casa. Dentro do envelope amarelo, tem aqui, ó, um panfleto. E na parte de cima está escrito Motivos de Gratidão 2020. Aqui em cima você vai escrever os motivos de gratidão a Deus. Quantas coisas você tem para agradecer a Deus em 2020? Você escreva aqui na parte de cima. Se não for suficiente o espaço, escreve no verso. E aqui embaixo tem um espaço Pedidos de Oração 2021. Você escreva, coloca no envelope amarelo, tá? Coloca aqui dentro. E ó, coloca aqui dentro, tá? E você faça esse envelope chegar até nós. Pode pedir aqui, o Sandro ou o Agnaldo irá até a sua casa buscar esse envelope, se for o caso. Tá bom? Então, mais uma vez, nós chegamos ao fim deste culto, queremos fazer uma oração, impetrar a bênção. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por prestar este culto ao Senhor. Cremos que o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. Somos gratos a Ti e queremos andar, Senhor Deus, contigo dia a dia, intimamente. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre todos nós. Pedimos a Tua bênção sobre nossas famílias. Pedimos Teus livramentos, Senhor Deus, até na área da saúde também. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Abençoe Teu povo, abençoe Tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o consolo, a alegria, a unção do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, amados, e com cada um dos filhos de Deus, espalhados por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Graça e paz. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.